E pela última vez nesta temporada, nós vamos ouvir o pastor Wilson Paroski falando aqui no Palavra do Autor. Logo em seguida à sua prisão em Jerusalém, no momento de bastante angústia e tristeza da parte de Paulo, o Senhor aparecera a ele, Atos capítulo 23, versículo 11, dizendo para ele ter ânimo, ter coragem, porque ele, Paulo, haveria de testemunhar do Senhor Jesus, inclusive em Roma. Roma era a capital do mundo, era a capital do Império Romano. E assim como Jerusalém era a capital do judaísmo, Roma seria, por assim dizer, o centro do mundo gentílico. E o apóstolo Paulo há muito desejara estar em Roma. Ele escreve em sua carta aos Romanos do seu anelo, do seu desejo de um dia visitar aqueles irmãos e poder testemunhar de sua fé também em Roma. Quando ele apelou para César, o Senhor permitiu com que isto se tornasse uma realidade. A viagem de Paulo para Roma foi uma viagem épica, repleta de desastres naturais e circunstâncias contrárias que mostram a proteção de Deus para com o apóstolo e os planos de Deus para com este servo valoroso. Finalmente, Paulo chega a Roma depois de um inverno inteiro, um período depois do naufrágio que Paulo passou na ilha de Malta. Paulo finalmente chega a Roma e é conduzido até a capital e ali ele aluga uma casa. As pessoas que apelavam para o imperador tinham que custear a sua própria viagem e todas as despesas relativas a este ato. E o apóstolo Paulo, então, teve que alugar uma casa e trabalhar para o seu sustento próprio, enquanto aguardava a audiência com o imperador. Ponto marcante deste relato é exatamente Paulo, poucos dias depois da sua chegada em Roma, já convocando a comunidade judaica para compartilhar da sua fé. Paulo, agora preso, não mais podia ir à sinagoga. Havia muitos judeus em Roma, mas os judeus podiam ir a Paulo e ele os convida. E ele brevemente explica as razões pelas quais ele está preso, alegando inocência das acusações que pairavam sobre ele e compartilha a sua fé com a comunidade judaica de Roma. O apóstolo preso, pregando o evangelho no coração do império. E assim, o que nós vemos no capítulo 28, no último capítulo do livro de Atos, é o triunfo do evangelho, é a vitória do evangelho. Mesmo com Paulo preso, em cadeias, o evangelho está sendo pregado em Roma, que era o centro do mundo gentílico, capital do império. O evangelho triunfando pelas mãos do apóstolo Paulo. Neste relato, nós temos um relato aparentemente incompleto. O texto não fala nem que Paulo foi executado, nem que Paulo foi libertado. Nós sabemos por outras partes do Novo Testamento, especialmente as epístolas pastorais, que Paulo seria libertado, porque as acusações contra ele eram realmente muito frágeis. Paulo seria libertado e numa segunda ocasião ele voltaria a ser preso e então executado em Roma. Por que Lucas não menciona nada? Não sabemos. Talvez para ele foi o bastante dizer que Paulo estava em Roma e ali estava pregando o Evangelho. Foi assim que o Evangelho começou. Você e eu hoje somos chamados para dar continuidade a esta obra e, na verdade, para levar esta obra a bom termo, concluindo aquilo que os apóstolos fizeram tantos séculos atrás. Que a graça de Deus possa estar com você, possa usá-lo, que você possa se colocar à disposição de Deus, como o apóstolo Paulo e muitos outros,
para ser um instrumento de conversão a um mundo perdido, para ser um instrumento pelo qual a graça de Deus possa ser levada adiante e que esta obra possa ser terminada para a glória de Deus, para que Jesus possa em breve voltar. Que Deus o abençoe. Com essa introdução, a última introdução do pastor Wilson Paroski, que nós já agradecemos imensamente pelo conteúdo deixado para o Lições da Bíblia e para todos aqueles que estudam esse manual de estudos, a gente começa então essa última etapa. Enfim, pastor Carlos Olivares, parece-me que Paulo começa a sua viagem para Roma, que era o seu objetivo, né? Claro, sempre claro, de chegar lá. Qual a sua visão sobre essa última etapa aqui do livro de Atos? Sempre é importante, quando nós vamos estudar uma passagem, neste caso, 2 capítulos, 27 e 28, sempre começar a pensar no contexto, né? Ainda que a semana passada já falamos um pouco da prisão em Cesareia, o capítulo 26, verso 32, isso é uma coisa interessante para começar a pensar no capítulo 27. Capítulo 26, verso 32, diz assim: de Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se esse homem, se não houvera apelado para César. É dizer que a Festo, Agripa, não acharam nada que demonstrasse que ele era culpável. Em outras palavras, um homem inocente está indo para ser julgado em Roma. Essa é a ironia do relato. Ele está indo para Roma, mas claramente aqui os líderes religiosos, os líderes políticos estão confirmando que ele é inocente. Então, seu povo entregou ele para ser julgado, não conseguiu tirar ele, e como seu povo não se preocupou dele, agora a preocupação vai ser feita pelos romanos, porque os romanos estão tomando conta dele, e eles vão levar agora para ser julgado em Roma, justamente. Essa é a ironia do relato. Agora, pensando nesta questão da viagem, a distância, provavelmente a saída foi de Cesareia, provavelmente. E a distância, alguns pensam que era de 800 quilômetros. Para nós, que a gente mora aqui nesse contexto humano normal, agora, diferente, não moderno, viajar essa distância não é muito, não? Se você vai de avião, leva pouco tempo. Se eles foram de barco, os estudos mostram que no passado, provavelmente, os barcos viajavam 8 quilômetros, máximo 9, por dia em barco. E por quê? Pelas questões climáticas, que não é fácil assim. Era mais intenso, caminhando, você viajava mais, mas você tinha que parar, não? No outro você não parava. Então, alguns pensam que era 8 quilômetros. Isso significa, então, que esta viagem não era uma viagem assim de prazer, não era uma viagem devagarzinha, era uma coisa que ia levar tempo. Então, pensando nessa questão novamente, Paulo em Cesareia tem paciência. Agora, na viagem, tem que ter paciência. E depois, se ele vai ficar 2 anos em Roma, tem que ter paciência. Então, não é assim que as coisas vão acontecer rapidamente, pensando, eu quero ser livre agora, eu quero que meu nome seja limpado, eu quero justiça agora. Tem vezes que a justiça tarda em chegar. É verdade. E neste caso, esta questão desta viagem vai demonstrar isso. Claro. Porque tudo o que vai acontecer nesta viagem é uma questão interessante também, em termos históricos, mas também tem uma realidade espiritual que é bom que a gente também converse. Pegando aqui esse gancho da sua visão, dessa sua introdução, o pastor Carlos Olivares disse, Edson, que tanto as autoridades romanas quanto judaicas na questão mais política ali, né? Falaram, a gente não viu erro nesse homem, podíamos até soltá-lo e nem precisaria fazer mais nada, mas ele apelou para Roma. Na sua opinião, eles falaram isso mais como um jogo político ou na frente de Paulo e dos amigos de Paulo ali, quem sabe? Ou eles soltariam mesmo a Paulo se ele não tivesse apelado a Roma? Olha, o texto aqui é sempre interessante, né? O finalzinho a essa altura levantou-se, capítulo 26, verso 30. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão.
Então, Agripa se dirigindo a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ou seja, eles estavam somente entre eles, né? Então, Entre eles, então, pode ser mesmo. A impressão que falando a passa, verdade. a impressão que passa é que talvez pela primeira vez, ali naquela circunstância, eles estavam sendo reais, né? O poder do testemunho de Paulo, como a gente falou semana passada, é muito forte, né? A Agripa tem aquela reação, vamos dizer assim, bonita, né? Ele fala assim, poxa, você está me convencendo tão rápido, é bonito. E agora, eu gosto disso que o pastor Carlos falou, porque o imediatismo do pós-modernismo, né? As coisas são tão rápidas, tão aceleradas, a rapidez da informação, a rapidez das coisas, você quer que tudo aconteça rapidamente, né? A gente viveu no Brasil, um pouco tempo atrás, a crise da gasolina, né? Da greve dos caminhoneiros, né? E eu lembro exatamente que, em determinado momento, a greve foi resolvida. E no outro dia, você queria que a gasolina estivesse no posto, mas não está. Vai demorar 1, 2 semanas, alguns casos, né, na reposição dos alimentos, etc. Vai demorar 10 dias, 2 semanas para tudo ser normalizado. Ou seja, apesar do nosso imediatismo, nem tudo é tão rápido como a gente quer. As coisas têm o seu tempo natural, As coisas têm um tempo justo ou injusto, que eu acho que é o caso, né? Porque a questão do juízo em Cesareia, aqueles 2 anos, Félix, Festo e tal, aqueles 2 anos foram injustos. Sim. Mas agora, essa viagem não tem justiça ou injustiça. Exato. Acontece. Exato. E essa paciência que Paulo vai desenvolver, ou que ele desenvolveu, né, ao longo do seu ministério, Isso, é interessante também pensar. foi atacado aqui, foi atacado ali, foi atacado acolá. O ministério de Paulo nunca teve uma pausa, né? Ele sofreu o tempo todo, né? Hoje em dia, eu penso na minha vida, né? Eu tive um ano de 2016, 2017 muito ruim, né? Do ponto de vista de pressões, de trabalho, de ter que terminar doutorado, de filho doente, de assalto na minha casa, etc. e tal, tudo junto. Agora, você imagina o cara viver 8, 9, 10 anos com tantas pressões juntas ao mesmo tempo. E sem muita previsão de resolver, né? De nada. E essa viagem, eu acho que é muito do que o pastor Carlos falou, tem muito a ver com isso. As intempéries do clima, da viagem, são 800 quilômetros que, na verdade, seriam, no mínimo, 100 e poucos dias de viagem. No mínimo. Ou seja, você imaginar que ele vai gastar mais ou menos 1 ano e meio para conseguir chegar em Roma, para depois, talvez... E esse era o plano original, mas depois, a questão do naufrágio... do naufrágio vai mudar. Atrapalhou Ou seja, tudo. caramba, Exato. é muito tempo para resolver. É muito tempo. Muita perseverança, né? Muita resiliência, né? De Paulo. E o que me chama a atenção é o espírito cordial que ele tinha, né? Em um dado momento, preso, ele cantava com Silas, né? Poxa, você estar preso, amarrado a um tronco ali, cantando, mostra um verdadeiro espírito de quem era o líder na vida dele, né? O Senhor Jesus realmente era a razão da vida dele. Agora aqui, né? E a gente percebe aqui, navegando para Roma, todas as adversidades da navegação, a falta de perspectiva. Bom, ele ia diante de César, será que ele seria ouvido? Será Quanto que daria tempo até certo? ele ser ouvido, né? Até, devia ter uma fila, né? De processos. A ansiedade, não? A ansiedade, como é que controlava isso, né? Sem remédios para a depressão e para a ansiedade. Então, a vida foi ensinando o apóstolo Paulo, né? Uma bênção, realmente, a gente ver esse aspecto e que seja algo para a gente imitar, né? Em nossos dias. Bom, o que é interessante pensar também que eu sempre ensino para meus estudantes, também para a igreja, tem uma estratégia de interpretar a Bíblia que é chamada de alegoria. E a alegoria é olhar para cada detalhe pensando que cada detalhe tem uma verdade espiritual oculta, que só a pessoa que lê pode entender esse segredo oculto. Mas, por outro lado, tem também uma questão que são as metáforas dos relatos. Que quando a narrativa está tentando dizer uma coisa, não ocultamente, sino que é uma metáfora do relato. E se a gente pensa esse naufrágio que ele vai experimentar, é também como para fechar toda a vida dele, que começou como um naufrágio, agora vai fechar também com um naufrágio.
Na diferença que no outro, ele se encontrou com Jesus. Agora, ele está com Jesus. Então, no verso, por exemplo, 27, vai aparecer um vento chamado Euraquilão. Né? E esse vento é que vai atrapalhar tudo. Esse era o plano. O plano era ir para lá. Mas algo aconteceu. Então, isso. Né? Então, nas metáforas da vida, isso é interessante também pensar que nas metáforas da vida, a gente se enfrenta muitas vezes com Euraquilão. É dizer que tem um plano, esse é um plano, eu vou para lá. Mas tem vezes que esse plano fica no chão. Fica no chão. E ali ele vai falar, olha, Deus me falou, tudo vai estar bem. Exato. E agora esse centurião romano, que ao princípio ele olhava assim como simplesmente como um preso, agora ele vai começar, ei, Paulo, você que pensa? Agora, Paulo, você que acha disso? Fazemos ou não fazemos? O centurião viu, né, a postura nobre e confiável que Paulo tinha ali naquele navio, né, naquela embarcação. Amigos, vamos para um intervalo? E já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, o último programa dessa temporada a respeito de Atos dos Apóstolos. E a gente começa o segundo bloco dando presentes para todos vocês. Você gosta de estudar a Bíblia? Gosta de entender as curiosidades da palavra e o caminho da salvação? Então nós oferecemos para você a oportunidade de receber de graça em sua casa esta nova série de estudos da Palavra de Deus, Paulo, Mensageiro da Cruz. É um estudo bíblico em vídeo, feito pelo pastor Gilson Brito, e nós estamos felizes em oferecer de presente a você, já que o tema está girando em torno da vida de Paulo. Nessa temporada estamos oferecendo esse presente para você. Entre em contato com a gente pelo telefone que está em sua tela. Nós vamos dar um retorno, vamos cadastrar você e enviar gratuitamente, sem cobrar nenhum centavo para você esse material. Também, se você preferir, em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você clica nessa imagem que vai estar no blog, vai abrir ali um local para você fazer o seu pedido e nós vamos enviar para você, tá certo? É o presente do programa para você continuar gostando e amando estudar a palavra de Deus com a gente. Bom, nessa trajetória de Paulo, que aprendeu a desenvolver paciência, aprendeu a ser, não sei se eu estou errado na palavra, resiliente. Acho que é uma palavra meio interessante para esse momento, né? Olhando aqui no final do livro de Atos, olho para trás e vejo tudo que Paulo passou, que homem resiliente, né? E a gente fica feliz por esse personagem bíblico tão extraordinário que foi o apóstolo Paulo. E aí vem na viagem a experiência do naufrágio. Esse naufrágio pegou realmente todo mundo de surpresa. E eu fiquei lembrando aqui da história de Jonas, né? Jogando as coisas no mar para o navio não afundar e mesmo assim não teve jeito, né? Mas que postura teve Paulo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa postura de Paulo diante de um iminente naufrágio, né? Muita gente naquela embarcação perderia a vida, mas Paulo teve uma postura incrível, né? Como é que vocês olham essa experiência de Paulo no naufrágio? Estrategista, né? Ele monta uma estratégia, ele pensa nas coisas, ele adverte, ele fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tomou conta do navio. Tomou conta do navio e pela... Ele estava preso, ele era o preso. Ele era o preso, né? Preso. E era o único com a mente que estava livre, né? Realmente. Me lembra, como a gente até comentou no intervalo, me lembra muito, novamente, como a gente falou na semana passada, muita história de José, né? Ele ganha o favor das autoridades pelas atitudes que ele tem, pela maneira como ele conduz a conversa e pela maneira como ele se porta. E aqui ele ganha também o favor das outras pessoas e vai ganhar também das pessoas na ilha depois por uma série de coisinhas que a gente vai conversar. A maneira como ele se portou diante dos momentos difíceis da vida. E resiliente, né? Você imagina, né? José era um filho preferido, né? Era um menino que tinha um futuro brilhante e foi vendido como escravo. E aí ele tinha um futuro brilhante na casa do Potifar e foi preso. Aí ele tinha um futuro brilhante na prisão, mas aí foi para o faraó. E aí no faraó ele realmente teve um futuro brilhante. Você olha para Paulo, você vê muito disso acontecendo, né? Vai ser o evangelista brilhante, mas aí ele tem problema com a igreja de Jerusalém. Aí ele consegue resolver as coisas, aí tem problema com os judeus, o Sanhedrin, né? com os juízes lá. E aí aí consegue se dar bem com a Agripa, agora vai para Roma e naufraga. Então parece que as coisas vão dar certo e não dão certo, né?
Então a gente vê esse paralelo e, como você falou, essa resiliência em permanecer, né, se comportando de uma determinada maneira. Atos fala que tinha 276 pessoas naquela embarcação. E Paulo se levanta e fala assim, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer aqui. Mas o mar não estava para peixe. Eram ondas batendo naquela embarcação. A evidência é diferente. E ele tentou acalmar as pessoas com quase como um ato profético ali, né? Quase não foi, né? Olha, desculpa interromper, mas tudo bom? É muito interessante o exemplo que você deu de Jonas, que é, agora pensando aqui, é o paralelo inverso, né? Porque quando os marinheiros acordam Jonas, o que Jonas diz? Realmente vai todo mundo morrer se não for jogar na água. Me joga. E Paulo aqui não, ele fala assim, não, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Então é o profeta ao contrário, né? É Jonas ao contrário. Fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Exato. E Jonas, vai todo mundo morrer, me joga na água. Jonas tinha consciência culpada, né? E essa opinião que muda está vinculada com essa questão do comportamento, da fé, de saber, de estar controlado, não? Porque tudo estavam descontrolados e ele estava controlado. Ele sabia que finalmente Deus prometeu para ele que ele ia chegar até Roma. E ele sabia, tinha a certeza. O que é interessante, porque muitas vezes a gente conhece a verdade, sabe a verdade, caminha na verdade, mas é difícil acreditar na verdade. Uma coisa é conhecer teoricamente, e a verdade, como professor de teologia, como professores de teologia, a gente lida muito com isso, não? E vocês pensam, vocês que sabem, a gente pensa que a gente sabe muito, a verdade é que a gente não sabe nada, honestamente. Vai lá e fala, mas você tem problemas de fé, você tem algum... É uma questão assim, uma luta que o cristão tem. Mas Paulo aqui está dizendo, olha, Deus falou isso, eu acredito nisso. Pronto, então, tem que estar tranquilo. E essa visão, a gente de fora percebe. É diferente se você vai e fala, olha, eu acho que tudo poderia estar bem. Então, a gente de fora fala, ele não tem confiança, não, ele não acredita realmente no que está pregando. Mas se você fala, olha, tudo vai estar correto, porque Deus me falou isso, tudo muda. Agora, essa visão impactou esse centurião, que ao começo é muito frio, hein? E Lucas apresenta ele literariamente, dizendo, o nome dele é esse, a companhia dela. Então, isso é. Mas depois, ao final do 27, do capítulo 27, se você me pode ajudar e alguém pode ler, o verso 42, até o 44. O verso 22... Capítulo 42, do capítulo 27, 42 até o 44. O verso 42 até o 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, não é isso? Isso. Esse era o parecer dos soldados. Isso. É a partir desse ponto, não é? Isso. Para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. No momento, Paulo falou, olha, a gente vai perder o navio, vai perder a comida, mas ninguém vai morrer. E aqui se cumpriu isso. Mas o que para mim é fantástico é que, não é fantástico, é triste ao começo, não? É que os soldados falaram, a gente tem que matar todo mundo. E foi aquele que aparece ao começo frio, distante, entendeu? Ele é culpável, a gente está sendo levado para julgar ele. Agora ele muda de opinião. E ele é quem intervém e fala assim, não, Paulo não pode morrer. E ninguém vai morrer. Então, essa mudança só pode acontecer porque algo aconteceu. Não acontece assim simplesmente porque acontece. Tem uma razão, um resultado. E esse resultado tem que ver com o impacto que a pessoa pode ter num chefe, alguma pessoa que é até distante conosco. Não? Claro. Pensando no caso de José, e tantos outros no Velho Testamento, e no Novo Testamento também, de pensar que o efeito, obrigado, né? Tem vezes, né? Efeito que a testemunha das pessoas pode ter em outras, a gente nem percebe quão forte pode ser. É verdade. Essa é uma coisa que a gente sempre guarda, né? Sempre a gente tem alguém que se torna um referencial para a nossa vida, né? Que produziu um efeito
muito poderoso em nossa vida, né? Eu me lembro de pessoas simples, né? Quando eu era pequeno, criança, e pessoas que não tiveram muito estudo, mas a gente percebia quando subiam ao púlpito para falar, eram pessoas usadas por Deus, produziram um efeito em mim de forma maravilhosa, assim, sabe? Um efeito maravilhoso, que eu me recordo com muito carinho até hoje. Então, realmente, Paulo produziu um efeito muito positivo em todos aqueles que estavam naquele navio, né? A garantia da vida, eu acho que quando todos chegaram na praia, que foram contando, né? Eu imagino aquele centurião arrepiado, né? 274, 275, 276. Eu também, o centurião também estava lá, né? Imagino que gerou uma emoção ali naquele momento. Agora, eles foram parar muito longe por causa dessa tempestade, desse naufrágio. Eu imagino a angústia de muitos dias, a deriva, né? O risco iminente, e foram parar em Malta. Foi uma coisa, assim, completamente fora dos planos. Se eles já estavam longe, agora eles estavam muito mais. Não é, pastor? O que eu gosto também de fazer muitas vezes é imaginar o resultado que acontece dentro de uma narrativa. É pensar assim, olha, se você fica molhado, você fica com frio, não? Ok, está com frio. Se você está dentro da água, do mar, você está com medo ou não está com medo? Estou com medo. Se você chega a um lugar e não tem comido por muito tempo, está com fome? Estou com fome. Então, a gente lê isso para falar, tudo estava bem. Eles chegaram lá, sem problema. Eles estavam nadando porque tinham força, tinham comido muito. Não, a verdade é que é uma questão diferente. Entrar dentro do pensamento ou dentro da história e ser parte dela ajuda para pensar os problemas e as dificuldades que eles tiveram para chegar ali. Eles chegaram a uma ilha e essa ilha tinha uma característica. No texto grego fala que eram bárbaros, não? Bárbaros. E a palavra bárbaro era um jeito assim pejorativo, muitas vezes, de chamar as pessoas que não falavam bem no grego, né? Porque era bar. Então, era um bárbaro. Então, aqui, Lucas está dizendo, olha, eles chegaram a um lugar de pessoas, talvez, não como os romanos, não como os judeus, mas eles trataram de um jeito bom. Mas, o que acontece é interessante, que Paulo está no fogo, não? Está no fogo. Então, no texto grego diz assim, que uma serpente, não uma cobra, veio e picou ele. Picou a mão, Picou a mão. Então, as pessoas de lá, esses bárbaros, eles pensaram que é pela dique, que é a justiça. Algo aconteceu com esse homem. E tinha uma... Ele está sendo punido aí pelos deuses. Isso, porque tinha um mito que falava que tinha uma deusa, que era a deusa Dique. Então, aqui tem um jogo de palavras. E o que acontece é que, finalmente, não acontece nada com Paulo. Se não acontece nada com Paulo, é dizer que ele não está sendo punido pelos deuses. Ele parte dos deuses. E essa percepção muda tudo, porque ao começo eram distantes, mas depois muda tudo. Agora, no capítulo 13, ali acontece outra coisa. Ali Paulo vai falar, não, eu não sou quando estava em Licanoia. Você lembra? A gente já estudou isso. Estavam em Licanoia, eles trouxeram touros, guirnaldas para fazer uma festa, porque os deuses do céu desceram. Ali Paulo fala, não, você não pode fazer isso. Aqui ninguém fala nada. Lucas omite dizer alguma coisa. Por quê? Porque talvez a estratégia do relato era ajudar de algum modo ou outro para que o comportamento deles fosse totalmente positivo. E essa narrativa fica assim inconclusa. Então, é interessante pensar que eles chegam ali, eles estão com frio, por isso está o fogo. E vem a serpente. Ele pega ali e todo mundo pensa que ele é culpado quando não é. Pois é. Agora, eu posso imaginar, pastor Edson, ali naquele momento de expectativa, as pessoas falam assim, agora, ele vai morrer na nossa frente aqui, né? Aquele que aqueceu o nosso coração, que nos deu orientação, e esse homem agora vai morrer pela serpente, não morre, e não morre. Penso que eles olharam para Paulo quase como um semideus naquele momento, né? Alguém imortal, né? Porque no naufrágio não morre, na picada da cobra não morre, sobrevive ao julgamento dos judeus. Acho que eles ficaram com um pensamento diferente sobre ele ali.
O que eu achei interessante de fazer uma analogia assim, meio talvez distante, né? Mas é como é que um judeu perceberia esse momento da picada da cobra, né? Uma serpente picando, né, o Paulo, né? E depois ela é jogada no fogo e ela, né, ela morre. Então, eu me lembro muito de Gênesis capítulo 3, né? Então diz lá que o filho da mulher vai pisar a serpente, vai ferir a serpente e a serpente vai lhe ferir o calcanhar, né? Então você tem uma ferida no calcanhar do filho da mulher e você tem uma ferida na cabeça da serpente, né? E a serpente então é destruída, mas o filho da mulher permanece, né? E aí a gente vê isso acontecendo com Paulo aqui, em determinado momento. É estranho, né? E ele continua. E essa resistência de Paulo também é curiosa, né? Ele vai permanecendo, vai permanecendo. E o livro de Atos vai terminar com ele permanecendo. Não tem desfecho a história de Paulo em Atos, né? Ela não termina, né? O que também é extremamente interessante. Talvez Lucas foi até estratégico ou proposital em não falar sobre esse final, né? Tem um conceito rabínico que diz que nada é por acaso. Se uma palavra aparece, aquela palavra não foi usada levianamente, por acaso, ela tem um propósito. Com certeza. Mas olha ali, pensa ali, ele foi picado, ele tinha que morrer, ele não morre. É verdade. A percepção foi uma percepção assim de pensar, olha, ele é diferente. Ele é diferente. Agora, essa pessoa que tinha que morrer vai ajudar uma pessoa que está doente. E a pessoa que está doente aparece ali no verso 8, não, do 28, que estava com febre e disenteria, o pai de Públio. Que Paulo foi ver e tudo isso, era uma pessoa importante, não? Era o principal da ilha. Então, agora, essa pessoa que foi curada. que foi picada, não aconteceu nada, agora ele é o curador, quem vai curar. Não? Então, ali nós percebemos que a percepção deles é verdade. Eles estão vendo que os locais da ilha, não? Que ele é uma pessoa diferente. Era um homem de Deus, né? Era um homem de Deus, sim. O respeito que ele passou a receber cada vez mais por ser um homem de Deus, né? Amigos, vamos para mais um intervalo e já a gente volta com a última parte do tema dessa temporada, que é finalmente Paulo chegando a Roma. E já de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. E agora sim, no final do nosso manual de estudos, o final da temática dessa temporada, a gente vê Paulo, após 3 meses em Malta, fazendo bem, curando enfermos, tal, eles conseguem continuar a sua viagem para Roma. Enfim, vão para Roma, não é, gente? Como é que vocês veem essa chegada dele ali? Bom, ele sai de Malta, ele continua a viagem, e agora ele chega até Puteoli, né? Puteoli. Mas de Puteoli, ele tem que começar agora a caminhar. Então, não é assim que ele vai continuar em um carro, não? Avião. Não, ele vai continuar caminhando. E ali, verso 14, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. O que é interessante aqui é que no relato, alguém está falando na primeira pessoa do plural. É dizer que alguém está tomando nota do que está acontecendo. Dentro da história, e seguindo a tradição bíblica, não? Essa pessoa era o Lucas, não? É dizer que o Lucas tinha um diário de viagem. Então, por isso os detalhes estão tão presentes ali. Então, Lucas, ali que está presente com ele, vai dizer que vai chegar para esses irmãos, e verso 15, e de lá, ouvindo os irmãos novaginos, nos saíram ao encontro à praça de Apio. E depois, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Agora, o que para mim é interessante pensar nessa questão, de que ainda Paulo, olha, ele teve um naufrágio, ele teve lá em Malta, ele continua a viagem e chegou ali, começou a caminhar. Mas esse espírito de continuar ensinando, esse espírito de... porque a gente poderia falar, olha, eu estou cansado, eu quero parar um pouco, porque na verdade que eu tive um naufrágio, estou muito tempo já viajando, para ali. Mas ele não, os irmãos estavam contentes, ele chegou
e ele ficou com eles, é dizer que esse espírito de entrega estava ainda presente nos momentos mais difíceis. Não naqueles que tudo estava bem, tudo estava indo correto, tudo era beleza, não? Nesses momentos difíceis, ele chega ali. Agora, o que para mim continua sendo interessante é que depois, verso 17, ele chega a Roma, verso 16, o centurião entregou os preços no general do exército, verso 17, e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Então, aqui começa uma questão interessante. Sim. De pensar. É dizer que ele chega a Roma e a estratégia dele, dentro do relato, é falar primeiro com seu povo. Não sei o que você acha dessa questão. Vamos ouvir o especialista no Velho Testamento aqui. Esse é um padrão, né, de Paulo, né? Ele sempre vai primeiro às sinagogas, né? Exatamente. Que eram basicamente igrejas nos lares, né? Elas não funcionavam como grandes edifícios. Então ele vai na casa das famílias. E na verdade aqui ele está convidando as pessoas para irem onde ele estava, né? Então ele está fazendo uma home church, uma igreja na casa dele, né? E esse padrão dele sempre ir primeiro aos judeus, eu acho que tem 2 pontos aqui interessantes, né? O primeiro, um ponto teológico, né? Que ele vai desenvolver no livro de Romanos, né? Então ele vai falar das 2 oliveiras, né? Da oliveira verdadeira e da oliveira brava, né? Sim. Então ele vai falar assim, olha, os patriarcas vêm de Israel, o Messias vem de Israel, então a salvação vem aqui através dessa oliveira verdadeira. E vocês que estão vindo, estão enxertados, vocês são oliveira brava, né? Falando para os gentios. Então ele tá mantendo uma linha de discurso altamente teológico, elaborado, e que muitas pessoas até hoje têm dificuldade de entender, né? Claro. Tanto cristãos e, obviamente, também judeus. Claro. Mas tem um segundo ponto que eu penso mais em quem está ouvindo a gente, talvez, que é um ponto missiológico também, não só teológico, mas missiológico, né? A gente tem uma certa tendência, pastor Lanza e Carlos, de que quando a gente se torna, a gente passa a ser cristão, a gente aceita a verdade bíblica, a verdade de Jesus, a gente precisa se afastar completamente das pessoas com quem a gente andava, né? E se tornar uma pessoa, e óbvio, né? O Evangelho faz de nós novas pessoas, né? É óbvio. Ok, mas você se afasta dessas pessoas, mas quem vai falar para elas? A gente perde a influência sobre os nossos amigos. Exatamente. E Paulo ele usa a influência dele como fariseu constantemente, né? No livro de Atos ele fala, eu sou fariseu, eu fui criado, eu estudei com Gamaliel. Então ele não se afasta daquelas pessoas porque ele usa aquela influência que ele tinha para continuar levando uma mensagem para essas pessoas. Então acho que a gente tem uma... Eu ouvi uma determinada pessoa muito influente uma vez, que se tornou religiosa, não adventista, mas de uma outra religião, e falavam para ela, assim, mas por que você continua, né, fazendo exatamente como você fazia algumas coisas, né? Ele fazia música, né? Você continua fazendo música exatamente como você fazia? Eu falei assim, não, aquele é o meu grupo, aquele é a tribo que eu pertenço, né? E, obviamente, tem muitas discussões missiológicas aqui, mas é interessante porque ele falou assim, o que você mudou então? Ele falou assim, eu mudei o que eu falo. As minhas músicas têm uma outra mensagem agora, mas eu sou daquela tribo, eles estão ouvindo agora a mensagem. E eu quando eu canto para essas pessoas, eu estou falando do Messias, eu estou falando de Israel, estou falando de Sião, e essas pessoas estão ouvindo a mensagem que eu tenho para trazer para elas, né? É um cantor americano. Então, é interessante você não perder o contato com aquelas pessoas, né? Exatamente. A gente parece que, eu não sei se por vergonha ou se por medo de ser reinfluenciado para a velha vida. Talvez as duas coisas, né? Talvez as duas coisas, né? A gente parece que se distancia mesmo das pessoas. E a gente vê Paulo usando uma estratégia completamente diferente. Ele não tinha medo, né? Procurou direto lá, falou, olha, eu viajei, estava preso, vocês sabem, vocês estão me acompanhando aí. Você imagina os cristãos, né, ouvindo ele falando, não, eu sou fariseu. Ah, como assim? Você é cristão ou é fariseu? Você tem que decidir, Paulo. Não, eu sou um fariseu, que nem vocês e tal. Não, você não é mais igual a eles. Não, calma. E Paulo, então, usa esse discurso da proximidade, né? Isso eu acho um primeiro detalhe importante. Se você vai para os evangelhos, tem uma percepção semelhante. Pensando em Jesus, não? Ele compartilha com pecadores, e a ideia era sempre a missão. Claro. Era não só ir e desfrutar com eles de uma boa comida, não, era
a comida era parte do trabalho, não? Mas era uma missão. E tem essa pessoa que foi curada por ele, esse endemoniado, não? Que ele vai e fala, eu quero ir com você. Fala, não, você tem que ir com sua família, vai lá, a mulher samaritana, tantos outros exemplos onde Jesus impactou a vida de uma pessoa para que depois essa impactasse a vida de outras pessoas dentro do grupo que ela pertencia. É dizer que essa questão é chave ali, pensar. Se a gente pensa Jesus, ele chegou até Tiro, Sidão, Cesareia de Filipe, chegou ali e depois baixou. Não saiu da Palestina, mas Paulo saiu. Muito. Ali é diferente. Paulo saiu. Uma vez uma pessoa falou assim, poderia ser que Jesus, se ele vivesse agora, neste século, ele poderia usar as ferramentas, as comunicações para pregar o Evangelho? Tudo bom. Mas a gente se esquece que Paulo usou as estratégias da comunicação daquele tempo, as cartas. E ele pregou em todos os outros lugares. É dizer que isso foi feito naquele tempo, não por Jesus, porque a missão de Jesus era outra, não? Era outra. Mas Paulo teve essa visão e ele vai lá e começa a pregar. E começa a falar. Agora, o que eu gosto também desse capítulo 28 é como ele vai se apresentar para os judeus. Ele vai falar, olha, isso foi o que aconteceu. Se vocês vão escutar outra história, não. Essa é a história oficial. A história oficial está vindo de mim. Depois, bom, acontece que vem esse conflito, não? Mas a primeira coisa, ele vai dizer, isso é realmente o que ocorreu. Então, mesmo nesse momento, ele não fantasiou a história. Não. Ele continuou sendo verdadeiro desde o começo. Ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E eu acho que o livro de Atos, o finalzinho aqui, evidencia um outro detalhe da pregação de Paulo, né? Que a gente ignora muitas vezes. O cristianismo, às vezes, tem essa leve tendência, né? Sempre que Paulo pregava aos judeus, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, havia divisão entre eles. E ele conhecia isso também, né? Ele via isso. Ou seja, havia divisão por quê? Porque uns criam e outros não. E a gente focaliza bastante, e com razão, porque é o relato, né? Paulo está preso por causa da liderança judaica, ok? Mas a gente esquece de valorizar esse outro detalhe. Ele pregou e uns acreditaram. E acreditaram a ponto de haver dissensão, ou seja, não foi um ou outro. Era como se fosse, sei lá, 60-40, 50-50, alguma coisa desse sentido. Ou seja, o impacto da pregação dele com aquele grupo que ele pertencia era um bom impacto. Claro. E mexia com tantos que eles saíam brigando entre eles. Não, ele está certo, não, ele está errado, não, ele está certo, não, ele está errado. Ou seja, o evangelho, a pregação do evangelho de Paulo com os judeus funcionava. Parece que os judeus gostavam dessa polêmica, então, né, dessa pegada mais apologética também, né? Sim, a taxa vamos dizer assim, a taxa de conversão, de batismo, a gente não sabe. A gente só tem lá no início do livro de Atos que a gente estudou durante esse extremo, que foram milhares e milhares e tal. Mas aqui no final de Paulo funcionava também. Mas a propagação do evangelho foi rápida naquela região, né? 20, 30 anos, chegou a um número fantástico de conversos, né? Entre os judeus também. É isso. E não só entre os gentios. Não só os gentios, então a igreja ficava dividida, né? A igreja que eu quero dizer é a igreja dos judeus, né? As sinagogas. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Pensando assim, olha, Paulo foi tomado por seu próprio povo, enviado para lá. Tudo isso aconteceu porque seu próprio povo traiu ele, nesse sentido. Mas se ele chega a Roma, ele poderia pensar assim, estou chateado com eles. Verdade. Já era. Mas eles tinham que filtrar, entendeu? Os conceitos, isso é importante. Uma coisa é um grupo de pessoas, outra pensar que o povo todo. Porque a gente tem essa tendência de generalizar. É verdade. De etiquetar as pessoas, de pensar, olha, ele é assim, todo mundo é assim. Essa religião, uma pessoa é incorreta, todos eles são incorretos. A verdade é que não é assim. Às vezes um líder é injusto e você culpa a liderança inteira. Exato. Os membros também. Às vezes um membro não tem amor ou é odioso, e aí você acha que todos os membros são assim também. Exatamente. Infelizmente, isso é uma tendência natural nossa mesmo. Exatamente. Agora, na última parte aqui do nosso Manual de Estudos, chega uma questão interessante. Olhando para a vida de Paulo, da igreja cristã primitiva, olhando para trás, hoje é mais fácil, né? A gente olha para trás, está tudo certo, a gente conhece a história. Na opinião de vocês, a vitória foi do Evangelho?
Porque o manual de estudos nosso diz, né? E aí, a vitória foi do Evangelho ou não até aqui? Né? Com essas confusões todas tal. Finalmente, a vitória foi do Evangelho. A narrativa, né, a maneira como as histórias são contadas, elas são extremamente importantes, né? E a maneira como os livros terminam na Bíblia são extremamente relevantes. Claro. Então, eu vou citar, por exemplo, o exemplo de Jonas, né? Quando Jonas termina o livro com uma pergunta. Quando o livro termina com uma pergunta, o que na verdade o narrador está fazendo? Ele está convidando o leitor para responder aquela pergunta. Ele está convidando o leitor a participar daquela história. E o Dr. Carlos falou hoje, a gente vindo para cá, para gravar, ele falou uma coisa muito interessante sobre o final de Atos. Oh, muito obrigado. Que é similar a isso de Jonas. Com a palavra do Dr. Carlos. Pois é. Ele está pensando na literatura judaica, né? Que é importante. Mas Lucas, sua estrutura de livro, também tem que ver com uma questão chamada de literatura greco-romana. E as literaturas greco-romanas, muitas vezes, elas encerravam a história esperando que o leitor respondesse. É dizer, Paulo está preso, tudo bem. Ele continua pregando, tudo bem. Ainda que está preso, continua pregando, tudo bem. De agora você. É dizer, agora o bastão está com você. Porque a verdade é que Paulo, depois disto, ele é liberado. E depois ele é preso pela segunda vez e depois ele morre no 67, 68. A gente não tem certeza disso. Mas é dizer que ele é liberado. Mas Lucas preferiu encerrar o livro com Paulo preso. Por quê? Porque é uma narrativa retórica. É você agora que tem que preencher essa linha branca. É como se a história não tivesse terminado, e não terminou, né? Mas o livro de Atos está em aberto nas nossas vidas. Continua com nós. Então, ali, por isso eu gosto quando no verso 30, ele ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação e recebia todos quantos vinham a vê-lo. Isso é uma questão interessante. E pregando o reino de Deus, e ensinando a liberdade, tudo isso, sem impedimento algum. É dizer que ainda preso, ele pregava. Então, se nós começamos, se olhamos para o livro de Atos, vamos ver isto, que tudo começou em uma casa, para depois chegar para o Pentecostés. E agora vai encerrar em uma casa. Claro. Agora o Pentecostés está em nós. Claro. A gente agora continua com o bastão. Nós estamos com o bastão. Vocês aí em casa, a gente aqui nos estúdios, estamos com essa grande responsabilidade. Pastor Carlos, muito obrigado pela sua participação nessas 2 semanas aqui no programa Lições da Bíblia. Muito bons aí os conceitos que você colocou. Que Deus abençoe o seu ministério, suas aulas na Faculdade de Teologia. Pastor Edson Nunes, a mesma coisa. Deus continue te abençoando lá. Obrigado pelos seus conceitos aqui. Tenho certeza que os amigos de casa gostaram bastante de tudo aquilo que nós conversamos. Bom, encerramos um ciclo, né? O Manual de Estudos ficou para trás. Mas começamos um outro já para a próxima semana, onde vamos aprender e estudar sobre a unidade em Cristo. Nós nos encontramos aqui na semana que vem com essa nova temática, então. Fiquem com Deus e até lá.